Meus amados e queridos irmãos, professadores de uma fé cristã pentecostal, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero iniciar esse vídeo aqui pedindo perdão pela demora da postagem desse primeiro vídeo, ao qual eu havia me proposto para que postasse ontem, mediante ao fato que minha internet estava bastante lenta. Eu não consegui fazer essa postagem, mas aqui estamos juntos para poder estudarmos a palavra do Senhor. Como fora proposto no nosso grupo WhatsApp, eu iniciarei no livro de Mateus, no capítulo de número 1. Estarei falando apenas sobre o capítulo de número 1. Estarei postando diariamente capítulos da palavra do Senhor, no intuito de que possamos estudar os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por seguinte em todo o Novo Testamento. E depois também estaremos falando acerca do Antigo Testamento. Porém, pode haver dias que por compromisso, até um problema de repente de internet, possa falhar. Então eu vou postar hoje, que é o 8 de janeiro, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, amanhã, se possível, capítulo 2, depois capítulo 3 e assim por seguinte. Amém? Estarei aqui fazendo a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Eu vou ler primeiramente a partir do versículo de número 18 e não iniciarei no versículo de número 1, mas pode ficar tranquilo que eu voltarei. Mas o versículo 1 ao 17 fala da genealogia de Jesus, um assunto que muitas pessoas ignoram, não gostam de estudar e a maioria lê de qualquer forma ou nem lê, porque acaba não compreendendo, e eu tentarei aqui trazer uma explicação, mas como é um assunto um pouco mais delicado, a genealogia, eu quero começar a partir do versículo de número 18, amém? Venha comigo então, pega a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 18, enquanto você abre aí, eu tomo aqui um golinho do meu café. Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando-lhe isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até quando deu à luz a seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos analisar aqui a partir do versículo de número 18 algumas expressões que me chamam a atenção. O texto vem dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposada aqui significa que ela era noiva de José. Seria esposa, estava sendo preparada para o dia do casamento. Porém, na cultura judaica, o noivado tinha um peso muito superior ao peso do noivado na nossa nação, por exemplo, no Brasil, onde quando as pessoas são noivas e decidem não se casar, elas simplesmente cancelam o noivado e não se casam. Só que o noivado ele era tão sério na cultura judaica que para ser cancelado
havia necessidade de ter um tribunal, um julgamento para que isso viesse chegar ao divórcio. Necessitaria de motivos muito expressantes para que ou o noivo ou a noiva pudesse se achegar diante ali das autoridades e decretar o fim do noivado. Então ela já estava noiva, mas era como se ela já pertencesse a José. Ela estava desposada, mas ela pertencia a José. E o texto vai dizendo assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Se ajuntarem aqui é tanto de se ajuntar, de morarem juntos. Está anunciando aqui no texto que eles moravam ainda em casas separadas, provavelmente cada um na casa de seus pais, certo? E também não haviam se ajuntado em corpos. Eles não tinham tido qualquer contato sexual. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido ou engravidado do Espírito Santo. Aí eu dou uma pausa aqui e analiso com você esse texto. Ela estava noiva de José. Coloque-se no lugar de José neste momento. Está noivo de Maria e ele não sabe da circunstância do Espírito Santo vir sobre ela, pois isso até o momento não lhe havia sido informado. Ele apenas tem uma noiva, está prestes a se casar, nunca teve contato físico sexual com ela e de repente a sua noiva começa a dar sintomas de gravidez, a barriguinha começa a aparecer. Se coloque no lugar de José. Qual seria o seu pensamento nesse momento? Com certeza, assim como eu, você teria o seguinte pensamento: essa mulher me traiu com alguém. Essa mulher, ela me colocou um chifre, ela teve contato sexual com outra pessoa durante o nosso noivado, antes que a gente se casasse. Então eu agora fui traído. Só que o versículo 19 chama-me muito a atenção e eu quero ressaltar algo aqui. Deus, ele escolheu na terra uma mulher que é pecadora como qualquer outra, mas uma mulher de um caráter especial, que era Maria, para que pudesse ali estar fazendo o uso dela como aquela que seria na terra a cuidadora do seu filho. Deus não escolheu Maria por acaso. Mas, por mais que Jesus fora gerado por Maria e não por José, o homem que iria morar com Maria seria o homem que seria na terra o cuidador do Filho de Deus. Então Deus jamais escolheria de qualquer forma, não escolheria qualquer um para que viesse cuidar do seu filho, nem tampouco a mãe, nem tampouco o pai. Então eu imagino e creio muito que Deus nesse momento estava testando José para ver o nível do caráter de José. Porque observe o quão diferenciado é o homem por nome José. Observe no texto, no versículo 19, depois, como eu disse aqui, dele ter percebido que sua noiva estava grávida e não era dele, ele tinha certeza disso, diz assim: então José, seu marido, eu digo aqui, o texto aqui diz marido, como eu disse, porque ele ainda não tinham se juntado, estava desposada, né, com ele, ainda não havia casado, mas diz assim: e seu marido, como era, porque já considerava-se como se ela o pertencesse, como se ele já fosse marido dela desde o noivado, seu marido, como era justo e não queria infamar. Essa palavra significa causar fama. Quem difama alguém, quem infama alguém, está causando uma fama em uma pessoa. Aí diz assim: tentou deixá-la secretamente. Isso chama-me muita atenção, porque a primeira atitude que nós percebemos hoje em dia nas pessoas que são traídas é infamar. A pessoa traída, ela vai até para a rede social, Facebook, grupo de WhatsApp, já conta para todo mundo: fulano, o fulana, Beltrano, Beltrana me traiu, não vale nada, pessoa isso, pessoa aquilo, quer infamar.
E José era justo e não queria causar má fama na mulher que o traiu. Olha só, mas havia um motivo especial o porquê José, diz o texto aqui, tentou deixá-la secretamente, deixou esse caso encoberto, não quis passar para ninguém isso. Sabe por quê? Porque havia algo especial na lei do Antigo Testamento, fora decretada por Moisés. Eu quero que, deixa marcado aqui Mateus, para voltar rapidamente, que você leia comigo, Deuteronômio capítulo de número 22, versículo 23 e 24. Vamos comigo lá em Deuteronômio capítulo de número 22, para a gente entender o que aconteceria com uma pessoa, se fosse descoberto que essa pessoa tivesse traído o seu marido ou vice-versa. Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 e 24. Diz assim: quando uma moça virgem, desposada, mesma expressão que era utilizada por Maria, com algum homem, e o homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Segundo esse texto de Deuteronômio, se José, ele chegasse para as pessoas de Israel, na cidade, ali onde eles estavam morando, e dissesse que Maria o traiu e fosse provado, ela seria apedrejada até a morte. E pensa comigo, se Maria, que está agora grávida de Jesus, é apedrejada até a morte, a criança no seu ventre, com certeza também vai morrer. Ela acabou de engravidar, a criança não havia sido gerada ainda o suficiente e morreria, ou no mínimo, correria grande risco de morte. E ela seria apedrejada até a morte. José, sabendo disso, ele intentou deixar secretamente a circunstância. Aí pensa comigo, Deus não poderia ter aparecido para José ou enviado um anjo antes dele descobrir que ela estava grávida e dizer que o filho era do Senhor, que havia sido concebida essa gravidez pelo Espírito Santo? Mas não, Deus não deixa José saber de nada. Deus fica quietinho, em silêncio no céu, para ver qual será a atitude de José. Aí diz que quando José decide deixar isso secretamente, ou seja, olha o amor que José está tendo por essa mulher, pelo seu próximo, preferindo ficar ali com aquela dor de se sentir traído e não contar para ninguém, do que ver a mulher que o traiu morta, enquanto tem muitas pessoas que por muito menos do que isso têm matado uns aos outros por aí. Ele engole a dor para que ela possa ter vida. Aí no versículo 20 diz assim: projetando-lhe ele isso, ou seja, decidindo José fazer isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é do Espírito Santo. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor. Deus permite que José seja provado, testado. Quando José tem uma atitude louvável, linda, maravilhosa, não desejando a morte de Maria, não desejando vingança por uma traição que não existiu, mas José pensava que existia. Não adiantava Maria virar para ele e dizer: que nasceu do Espírito Santo. Imagina se a sua noiva chega grávida para você, amado irmão que está me assistindo, e diz para você que engravidou do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, nenhum de nós acreditaria nisso. Você acreditaria que havia sido traído? Foi assim que José se sentiu, mas mesmo assim ele não quis vingança, ele deixou secretamente. Aí o anjo aparece e diz para ele: isso é do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, meu amado, na sua vida Deus não te prova também
não te fala tudo imediatamente, exatamente o que está acontecendo. Ele deixa você passar por aquela circunstância para poder te testar, te provar. E lá na frente, Deus fala contigo na palavra, Deus usa alguém para falar com você, ou de alguma forma, Deus em sonho, às vezes, como foi com José, mas Deus vai lhe mostrar o porquê que você passou por toda aquela provação anterior, que quando você estava nela, você não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Quem sabe você que está aí agora, a gente está fazendo um estudo aqui, mas deixa eu pregar para a sua vida. Quem sabe você não está passando uma circunstância da sua vida muito difícil, uma luta, uma prova, e não sabe exatamente o que está acontecendo, e muito menos o porquê está passando. Quer dizer algo da parte de Deus. Se como José foi justo, seja santo, seja fiel à palavra do Senhor. O Senhor pode não estar te explicando agora, mas lá na frente Ele vai te honrar e vai te explicar o porquê de tudo aquilo que você passou lá atrás. Um dia você vai entender. O próprio Jesus, virando para os discípulos, disse: o que vês agora não entende, mas um dia entenderás. Amém? Vamos seguir aqui o nosso estudo. No versículo de número 21, diz assim: e o anjo continua conversando com José em sonho, dizendo: e ela, referindo a Maria, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Repare que o nome Jesus não foi dado por acaso. Ele diz: lhe porá o nome de Jesus, na frente tem um porquê. Jesus, o nome dele é Jesus por quê? Porque ele salvará o povo dos pecados. O que isso tem a ver, Anderson? O nome que aqui na nossa Bíblia está, Jesus, na Bíblia judaica e nos originais da chamada Brit Hadashah, que é a nova aliança, que nós evangélicos chamamos de Novo Testamento, a palavra que está colocada para o nome do Filho do Senhor, do Eterno Todo-Poderoso, não é Jesus, é Yeshua, ou em algumas traduções, Yehoshua. Eu gosto mais da tradução Yeshua. Yeshua significa Deus é salvação, porque a salvação viria através dele, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então o nome dele não é Jesus por acaso, é porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Seguindo para o versículo de número 22, diz assim: tudo isso aconteceu. Deixa eu só beber um golinho do meu café aqui para me esfriar. Maravilha. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Aí eu te pergunto, você, estudante da Bíblia Sagrada, aqui em Mateus não está escrito o nome do profeta. Mas que profeta é esse, meu querido? Você precisa saber que profeta é esse. E aonde está escrito essa profecia. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Sagrada, nós vamos fazer isso durante as aulas que estarei transmitindo aqui no meu canal. A hora que você encontrar, para que se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta, ou segundo o profeta que diz, algumas vezes vai dar o nome do profeta. Estando o nome do profeta, ou não o nome do profeta, é muito bom que nós passamos a pegar a nossa Bíblia e ir até o texto, buscar o texto, para que possamos ter uma compreensão melhor. Eu gosto de pegar na minha Bíblia, eu vou mostrar para você. Deixa eu só acabar de ler o versículo todo, versículo 22 de novo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Esse texto se encontra, você já pode até abrir a sua Bíblia aí, no livro de Isaías, no capítulo de número 7, verso de número 14. Eu gosto de fazer assim, eu sei que tem umas Bíblias que têm referência, mas eu gosto de criar as minhas referências de estudo. Eu não sei se vai dar para focar para você ver, mas aqui, em cima do versículo, eu coloco aqui, Isaías 7,14, e marcando ali uma setinha do versículo
para todas as vezes que eu estiver estudando e lendo Mateus, e estiver escrito ali, se eu me esquecer, eu sei aonde está essa palavra dita pelo profeta no Antigo Testamento. E lá no texto, no Antigo Testamento, eu coloco lá Mateus 1, 22 e 23. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo número 7, no versículo 14. Abra sua Bíblia comigo aí, enquanto eu bebo mais um golinho de café, em Isaías 7,14. O destaque é o 14, mas eu vou ler o versículo 13 também. Diz assim: Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vós afadigardes aos homens, senão ainda que afadigardes também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. É o versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Versículo 14. Portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, porque Deus esteve naquele tempo no meio de nós pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e hoje está conosco através do seu Espírito Santo. Jesus, ele é Deus conosco para todo sempre. Vamos dar continuidade. No versículo 24 diz assim: E José, despertando do sonho, melhor dizendo, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, casou-se com sua mulher, mesmo ela estando grávida, porque agora ele já sabe que essa criança é fruto do Espírito Santo do Senhor. Hein? No versículo 25, errando aqui o capítulo 1, diz assim: E José não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Diz assim, presta atenção comigo o que diz o versículo. Ele não a conheceu. Essa expressão conheceu significa ter contato sexual. José e Maria não tiveram contato sexual, por mais que já haviam casado, passaram pela lua de mel, mas José não teve contato sexual nenhum com Maria. Só que leia o versículo comigo. Até que deu à luz a seu filho. Isso significa que eles não tiveram contato sexual, não tiveram ali o contato um com o outro, sexualmente falando, até que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasce, eles passam a ter contato sexual. Inclusive, tiveram filhos, muitos filhos. Anderson, José e Maria tiveram filhos? Sim, depois que Jesus nasceu, já havia nascido de uma virgem, não havia o porquê Deus impedir José, casado com Maria, de ter relação sexual com ela, se a própria Bíblia Sagrada diz que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido pertence à mulher. Deus, ele apenas os deixou separados até o momento que seu filho nascesse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que a criança nasceria de uma virgem. Depois tiveram contato sexual. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo agora, em Marcos capítulo 6, versículo de número 3. Estaremos lendo o nome dos irmãos de Jesus. Marcos capítulo 6. Anderson, tem nome de irmão de Jesus na Bíblia? Tem sim, querido. Abra a Bíblia comigo. Marcos, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: Não é este o carpinteiro, nos referindo a Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Olha o nome dos 4 irmãos de Jesus aí. Olha só: Tiago, José, Judas
e Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs. Não tem o nome das irmãs de Jesus no texto, mas nós sabemos que Jesus teve esses 4 irmãos homens e também algumas irmãs. Quero ressaltar aqui que esse Judas aqui não é o Iscariotes, esse Simão não é Pedro, e esse Tiago não é Tiago, irmão de João. Não, esses aqui são outros aqui, assim como na nossa cultura. Meu nome é Anderson, e aqui no Brasil tem um monte de Anderson. Haviam vários Judas, vários Tiago, vários José, eram nomes comuns na cultura judaica. Esse Judas aqui, ele é o Judas que escreveu a carta que nós temos antes do Apocalipse ali, a Epístola de Judas. É o irmão de Jesus que escreveu. E esse Tiago aqui foi que escreveu a Epístola de Tiago. Não foi o Tiago, irmão de João, porque esse morreu no início já das batalhas ali contra Roma. Ali Tiago morre ao fio da espada de Herodes, em Atos dos Apóstolos. Esse Tiago escreveu a carta, a Epístola de Tiago, que nós vemos na Bíblia, é o irmão de Jesus. E para fechar, abra comigo em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo 19. Vai ver uma frase interessante dita pelo apóstolo Paulo quando ele chega na Galácia, que era onde existia a igreja de Gálatas. Paulo diz assim, versículo 19 do capítulo 1 de Gálatas: Eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Senhor, você repara na sua Bíblia que está com letra maiúscula, porque esse Tiago aqui é o filho de José ou Maria. Bem, meus irmãos, vamos então falar da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O propósito do Evangelho de Mateus é convencer, através dessa genealogia, que Jesus, ele é judeu, que ele possui o mesmo sangue dos judeus, portanto, vem dizendo que ele é filho de Abraão, e convencê-los que ele é da linhagem de Davi, portanto, vem dizendo filho de Davi. Essa expressão filho, ela significa descendente. No original hebraico, a expressão utilizada, que era muito comum, pela qual Jesus era chamado, nós vemos até mesmo Bartimeu chamá-lo assim, ele dizia, Jesus, filho de Davi. A expressão em hebraico era Yeshua ben David, ben, filho, ben. Ben significa descendente, da sua linhagem, que vinha através da família de Davi, e não filho diretamente de Davi, como é, por exemplo, Salomão. Quando você se referia a alguém para dizer que ele era filho mesmo, assim, do relacionamento entre o marido e a mulher, não se utiliza no hebraico a palavra ben, mas a palavra bar. Por exemplo, Bartimeu não é um nome, é um apelido, pois aquele cego, ele era filho de um grande capitão da guarda de Israel, que fora morto quando os romanos invadiram ali a Jerusalém e mataram seu pai Timeu, cegaram o menino, e o menino ficou conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, certo? E quando se referia a uma filiação divina, utiliza-se no hebraico a expressão Abá. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que nós clamamos Abá Pai, pois somos filhos do Pai, filhos de Deus. Entendeu? Então, Ben significa descendente. Então, o que está escrito aqui é livro da geração de Jesus Cristo, Ben David, Jesus Cristo, descendente de Davi, e Jesus Cristo, filho de Abraão, ou seja, Ben Abraham, que significa
descendente de Abraão. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que nós pudéssemos observar o versículo de número 16. Capítulo 1 de Mateus, versículo 16, diz assim: E Jacó gerou a José. Quero já deixar aqui a observação que esse Jacó não é o filho de Isaac. Outro Jacó, que por acaso também tinha um filho, que o nome dele era José, e esse José é o esposo de Maria. Deixa eu ajeitar meu computador aqui para que ele não caia. Esse José também era filho de alguém chamado Jacó, e esse José é o esposo de Maria, certo? E esse José não gerou Jesus, portanto diz assim no versículo 16: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Então José, ele não gera Jesus. Ele apenas, a genealogia vai chegar até ele para provar que tanto Maria quanto José, eles eram da linhagem de Davi e também de Abraão. Assim também era o nosso Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Filho de Davi por quê? Por que ele precisava, Mateus precisava provar que Jesus era filho de Davi? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6 e 7. Isaías 9, 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui está falando de Jesus, e em seguida vem dizendo assim: do incremento desse principado de paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos para isso. Ou seja, Jesus viria e veio para reinar sobre os judeus, sobre o trono de Davi. Amém? Por isso que aqui na genealogia ressalta isso. Outra coisa que eu gostaria de observar é no versículo de número 13. Isso aqui é importante, poucas pessoas sabem disso. Você, professor, você, pregador da palavra do Senhor, anota isso no nome de Jesus. Aprenda aí, em nome de Jesus Cristo. No capítulo 1, no versículo 13, diz assim: E Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Esse Eliaquim, ele reinou sobre Israel de 634 a 598 a.C. Ele era chamado também de Jeoaquim, o mesmo nome, a mesma pessoa. Eliaquim e Jeoaquim são a mesma pessoa. Só que havia uma palavra de Deus contra o reinado da casa de Jeoaquim pelas suas maldades que ele cometeu diante do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 22, versículo de número 30. Importantíssimo isso. Muito importante. Jeremias 22, 30. Diz assim: Assim diz o Senhor: escreverei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Se você ler o capítulo 22 de Jeremias, você verá que essa palavra do Senhor é contra Jeoaquim ou Eliaquim, prometendo que ninguém da sua geração sentaria no trono de Davi. Temos aqui um problema, porque pela geração a partir de Davi,
Davi, ele vai gerar a Salomão. Pela linhagem de Salomão, a descendência bateria em Eliaquim. Eliaquim geraria, como diz o versículo 13 do primeiro capítulo de Mateus, Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, marido de Maria. Perceba que a promessa de Deus se cumpriu, porque José não é pai de Davi, ou melhor dizendo, José não é pai de Jesus. Então, pela linhagem de Eliaquim, pela linhagem de Joaquim, como também era chamado, não chegou até Jesus, para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta Jeremias, que disse que da sua casa ninguém mais se assentaria no trono de Israel. Perceba que a promessa de Deus se cumpre. Havia entre a descendência de Davi gerou Salomão, e a família de Salomão vem gerando. Só que é uma barreira profética quando chega em Eliaquim, ou Joaquim, se você preferir dizer assim, que impede que a genealogia de Jesus venha por ali, senão Jesus jamais poderia se assentar no trono de Davi. Jamais poderia se tornar rei dos judeus, rei de Israel. Porque Deus, em Jeremias 22:30, havia profetizado que da família de Joaquim ninguém mais se assentaria ao trono. Então, Anderson, como que fica isso? Como que Jesus, através da sua genealogia, vai poder se assentar no trono de Davi? Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas, no capítulo de número 3, lá no versículo de número 31. Lucas 3:31 diz assim: Eliaquim de Melá, Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e assim você vai seguindo até Adão. Essa é a genealogia de Jesus. O que aconteceu aqui? Davi tinha seu filho chamado Salomão, mas pela genealogia de Salomão não poderia chegar até Jesus, porque ele tinha que se sentar no trono de Davi. E Jeremias 22:30, Deus disse que ninguém da família de Joaquim ou Eliaquim iria se assentar ao trono. Então, ao invés da genealogia de Jesus, de Davi, vir por Salomão, veio pelo seu outro filho, chamado Natã. Natã, irmão de Salomão, é que vai fazer a genealogia de Jesus chegar até Maria, e Maria gerar Jesus. Ou seja, de Adão até Jesus existe Natã, não Salomão, quando a árvore genealógica passa por Davi. Aí você vai pegar o versículo de número 30 e 31 e vai dizer: Anderson, mas Eliaquim está aqui, não pode passar por Natã, porque está dizendo aqui que Eliaquim gerou Meleá, e Meleá gerou Mená, Mená Matatá, e Matatá Natã. Aí eu vou lhe informar que esse Eliaquim não é o rei Eliaquim, até porque pela descendência de Natã não chega ao Eliaquim que recebeu a palavra profética. Anderson, eu preciso de comprovação bíblica para que você me prove que esse Eliaquim não é o mesmo. Eu lhe provo. Eliaquim, que você vê no versículo de número 30, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, diz que Eliaquim, ele é gerado de Jonã, e Jonã de José, e José de Judá, e Judá de Simeão, se você for voltando. Então esse Eliaquim é filho de Jonã e é neto de José. Se você for lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Eliaquim era filho de Abiúde. O Eliaquim, que tem a maldição da palavra profética de Deus, que não se assentaria nenhum rei da sua descendência no seu trono, ele é filho de Abiúde,
e neto de Zorobabel, e bisneto de Salatiel, e aí você vai seguindo a genealogia dele. Esse Eliaquim de Mateus é um, o Eliaquim de Lucas é outro. Então, através disso, chegou, ou seja, quando chega em Davi, por Salomão, há uma barreira profética, por Natã não há. Então, de Adão até Jesus, a genealogia vem de Davi pelo seu filho Natã. Você já tinha observado isso? Se não, deixa alguma coisa aí nos comentários. Amanhã, ou melhor dizendo, como eu estou conseguindo postar esse vídeo agora de manhã e hoje não tem culto na minha igreja, de repente hoje mesmo a gente faz uma live falando acerca desse estudo que eu deixo gratuitamente para abençoar a sua vida. Se quiser me convidar para pregar na sua igreja, de repente trazer um estudo, uma palestra, você entre em contato comigo pelo telefone 024 981 38 62 99. Amém? Esse também é o meu WhatsApp. Você pode fazer contato comigo, Evangelista Anderson Machado. Eu estarei, assim como eu estou postando esse vídeo gratuitamente, vou gratuitamente palestrar, pregar, ensinar na sua igreja também, porque se de graça é dado, de graça recebei, de graça vos dá. Amém? Não sei que sua cidade seja muito longe, aí com certeza gastos de passagem, alimentação e coisas do tipo, você vai ter que arcar, com certeza. Também não vou tirar do meu bolso para isso. Se quiser me abençoar, me dar uma oferta voluntária contigo, mas o que eu faço é de coração. Aquilo que Deus me dá, eu passo para o povo de Deus. Amém? Quero aqui citar 2 nomes, porque esse estudo está acontecendo, porque é algo que Deus colocou no coração deles. Pastor Alain Guilherme, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tua esposa Manduce, muito obrigado por tudo. E a todos vocês que fazem parte comigo do grupo ali do WhatsApp, Escola de Profetas, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos, pelo Rei e pelo Reino.